Bom, esse vídeo é falando um pouco sobre aquela coisa da Alemanha vai expandir os gastos da- sobre as universidades e o Bolsonaro vai cortar, né? Primeiramente, é uma coisa absurda você comparar a economia brasileira com a alemã. Estamos falando, de um lado, de uma economia de um país em desenvolvimento, que é o Brasil, né, com um país que é o país mais rico da Europa, né, que é a Alemanha, né? Então, é assim, absurdo as comparações. Por quê? Vamos pegar um pouco a história da Alemanha. A Alemanha saiu da Segunda Guerra fudida, acabada, né? A Alemanha se fudeu por causa do sonho maluco do Hitler, né? Então, a Alemanha passou por um gravíssimo problema econômico. Então, esse problema econômico já foi resolvido numa política de austeridade, numa política de contenção de gastos públicos da Alemanha, né? Então a Alemanha teve um período, principalmente a Alemanha Ocidental, claro, né? Porque a Alemanha Oriental nunca foi um desastre econômico. Então, quando caiu o Muro de Berlim, a Alemanha se unificou, manteve essas políticas públicas na economia, né? Então, houve tipo assim, a Alemanha deu uma segurada nos gastos públicos, né? E fez com que o país prosperasse, né? O país saísse da crise e o país prosperasse, né? Ainda tem umas diferenças ainda entre é, que era o lado ocidental, do lado oriental da Alemanha, né? Mas isso é um outro tema. Bom, como é que não é absurda a comparação? Porque por causa disso que eu falo, eu citei anteriormente do problema econômico, mas vamos lá. A Alemanha, eu vou tirar um dado de 2014, né? Já faz um bom tempo. O Brasil, em 2014, exportou mais ou menos 200 e poucos bilhões de reais, né? Ou de dólares, não me lembro. A Alemanha exportou 5 vezes mais, ou seja, gerou 5 vezes mais riqueza do que o próprio Brasil, né? A renda per capita do alemão é 4 vezes mais que a do brasileiro, né? Ou seja, tem uma economia mais forte, mais desenvolvida que permite, né, maior desenvolvimento, né? Além disso, se quer copiar da Alemanha, né, se eu não me engano, na Alemanha as empresas privadas têm mais liberdade de investimentos em universidades públicas, né, do que comparável no Brasil, que é uma coisa muito mais engessada, né, economicamente falando. Então, vou copiar uma coisa da Alemanha, vou copiar isso, né? Não permitir maiores investimentos privados dentro das universidades. Então, é um outro mundo, outro país, né? A Alemanha e o Brasil tem que remar muito para chegar na Alemanha. E a Alemanha, por exemplo, não tem quase, não é quase igual ao Brasil, que tem quase 2 dígitos de déficit no setor público, né? O Brasil tem 7% da dívida do setor público, a Alemanha tem 1, né? De novo aí o 7-1, né? Publicando contra a gente. Então a Alemanha não tem essa coisa. A Alemanha não deve ter déficit assim monstruoso da Previdência, que precisa ser aprovada para retomar os investimentos dentro do Brasil, né? E para que se volte a ter investimentos melhores em educação, né? Então, uma coisa que eu deixaria como sugestão aqui para esse tipo de problema dentro das universidades, que se faça uma maneira de que os empresários apliquem mais investimentos em universidades públicas, né? Que incentive melhores pesquisas, né? Que dão mais incentivo a essas empresas que vão fazer esse tipo de incentivo, né? Porque é tudo muito engessado, é tudo muito burocrático, né? Do sistema, dentro do sistema das universidades, sistema de financiamento das universidades, né? Então o Brasil ele precisa de aprender com os países mais desenvolvidos esse tipo de coisa, né? Os Estados Unidos, por exemplo, também tem muito dessa coisa da filantropia, por exemplo,
que é os grandes empresários americanos ajudarem as pessoas mais necessitadas, porque, claro, lá não tem a tamanha burocracia, não tem tamanho imposto que as pessoas têm no Brasil, né? Não tem esse absurdo monstruoso de Estado, né? Atrapalhando a vida das pessoas. Então, se você quer que o Brasil realmente tenha aumentos maiores de investimentos na educação, né? Faz uma política de austeridade fiscal, corta gasto, corta não gasto assim só do cafezinho do deputado, não. É de reforma da Previdência, reforma tributária, são reformas que são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Então, se você quer fazer alguma coisa parecida com a Alemanha, faça uma coisa que os alemães fizeram. Anos, décadas de políticas de austeridade fiscal, né? E de corte de gastos, de livre mercado. Aí sim nós vamos ter, quem sabe, maiores investimentos numa coisa tão importante que é a educação do Brasil. Pois é isso aí, gente. Valeu.